Você não é obrigado a fazer nenhum processo imigratório com o advogado. Exatamente. Isso pode ser contraintuitivo, mas é a verdade. Você não é obrigado e você nem deve fazer um processo administrativo com um advogado de imigração ou com uma consultoria. Você não deve fazer esse processo para você pagar 15, 20, 30 mil dólares com a desculpa do advogado falar que ele conhece as leis, que ele tem o bar e ele vai fazer isso e aquilo. Pessoal, isso é mentira, isso não acontece. Lógico, existem advogados muito bons que fazem os processos de forma muito boa, onde defende os prongs, onde faz o que tem que fazer no EB1A, no L1 e por aí. O advogado de imigração, ele vai te guiar pelo melhor caminho quando você precisa sair de algum imbróglio ou alguma dúvida jurídica que você tem sobre o processo. Mas para você montar o seu processo, é muito melhor você mesmo fazer o seu processo do que um advogado fazer. E eu vou te falar o porquê. Eu vou te falar agora 4 motivos de por que melhor você montar o seu processo com todo o embasamento e você aplicar o seu processo do que um advogado. Primeiro, não é o advogado que faz o seu processo. Em 99% dos casos, quem faz o seu processo é um funcionário, é um advogado que não tem o bar, é um profissional que não tem o bar e, na maioria das vezes, esse processo nem vai para o advogado de imigração para ele corrigir. Você acha que ele vai corrigir 100 processos com 500, 1.000, 2.000 páginas? Não vai, não vai. E eu duvido o advogado de imigração me provar que ele confere todas as páginas, que ele confere tudo que está passando no seu processo. E outra coisa, eu vou ser bombardeado falando, você não pode falar isso, você está falando, você está mexendo conosco e nós temos aqui que você não pode dar legal advice. Pessoal, bullshit, mentira. Tudo que eu estou falando aqui, eu posso falar, é a minha opinião e eu tenho certeza do que eu estou falando. 99% dos advogados não fazem o seu processo. E os que fazem o seu processo não fazem como deveriam fazer. Pergunta para o advogado o que é o ACS. Pergunta para o advogado o que é o DCI. Pergunta para o advogado como que ele estrutura o Ripple Effect. Ele faz isso dentro do escritório dele ou ele terceiriza com o escritório para fazer o business plan, o professional plan para você? Então, você tem que ficar muito atento quando você contratar um escritório para fazer o seu processo, se ele vai realmente tomar o cuidado em cada ponto do seu processo. E esse é o nosso diferencial. O porquê nós temos 150 aprovações comprovadas, nós temos essas aprovações. Não é igual esse pessoal que fala, temos 99% de aprovação, mas cadê as aprovações? Cadê os depoimentos? Nós temos hoje 150 depoimentos, mais de 150 depoimentos de aprovações e eu tenho isso comprovado. Então, o primeiro ponto, você não deve fazer o seu processo com o advogado, porque não é ele que faz o seu processo. Uma consultoria não tem ali, às vezes, nem o conhecimento do que é o DCI, nem mesmo tem o conhecimento das leis imigratórias. Segundo, para você fazer o seu processo, você precisa conhecer daquela profissão ou você conhecer o que aquele candidato está querendo demonstrar para os Estados Unidos e o que ele já fez no passado. Então, quem conhece melhor sobre você, sua experiência e sua profissão do que você mesmo? Esse é o segundo ponto mais importante que você precisa colocar na sua cabeça, que para fazer um processo imigratório ou para fazer qualquer processo, mesmo não imigratório, que existem tipos de visto, vistos imigrantes e não imigrantes. A melhor pessoa para fazer esse tipo de visto é você mesmo. Ou você mesmo, ou com um sistema, um método, uma pessoa que vai te guiar para você sim conferir o que está fazendo. Terceiro ponto, você não sabe o que está sendo enviado sobre o seu processo. Eles simplesmente fazem o seu processo e enviam e você não sabe o que foi, não sabe se colocou documento a mais, não sabe se escreveu errado, não sabe se falou coisas que não é. Muitas das vezes eu já vi consultoria, já vi advogados mandarem processo para pegar a RFE e depois responder a RFE. Isso eu estou falando de clientes e clientes meus que vieram falando que aconteceu isso com eles. Não estou falando por falar. O quarto ponto, que é muito, mas muito
importante, você deve colocar isso com certeza na balança, é o valor do investimento. Para você fazer o seu processo, você vai gastar aí 3, 4, 5 mil dólares, tá? Para você contratar uma consultoria ou um advogado de imigração que não vai fazer o seu processo, que vai ser ali um estagiário, vai ser um advogado brasileiro que tem a mesma capacidade que você de fazer o processo, porque ele não tem o bar. Por quê? O que os advogados de imigração se colocam acima de todos? Porque ele tem o bar. Ele fez ali a OAB americana, então ele fala que ele fez isso, ele conhece todas as leis. Então, ele vai fazer o seu processo muito bem. Porém, o seu processo é administrativo. E o investimento que você faz não vale a pena em cima do que você vai ter de retorno. Muitas das vezes a resposta desses escritórios são através de apenas de e-mail. Você tem uma case manager que cuida ali do seu processo, mas não é o advogado que está analisando o seu processo. Ele vai analisar sim, se depois que você estiver dentro dos Estados Unidos, você pagar para ele se der algum problema no ajuste de status. Se der algum problema na hora da entrevista, aí sim você vai ter que pagar novamente para fazer um outro tipo de serviço e ele vai te cobrar novamente pelo aquele serviço. Mas para fazer o seu pleito e você enviar, você não precisa de um advogado de imigração para fazer isso para você. Pode parecer maluquice o que eu estou falando, pode parecer contraintuitivo, mas essa é a verdade. Simplesmente ele tem o bar, ele tem a OAB americana. Isso não o qualifica como um ótimo profissional para fazer o seu pleito. Isso qualifica apenas que ele entende as leis americanas. Pode ser que ele nem entenda tanto das leis de imigração. Ah, mas eu sou advogado de imigração. Você sabe por que tem tantos advogados de imigração? Porque ele vai lá, faz o bar na Califórnia, tá? E o bar da Califórnia, ele vai atuar em. Ele não precisa fazer, às vezes, para o estado que ele está exercendo. Por quê? Porque a lei de imigração é federal. Então, ele vai atuar na imigração, que ele pode atuar em toda a federação, tá? Lembrando, não estou falando mal de advogado de imigração, não estou falando que advogado de imigração são todos ruins, advogado, não é isso. Eu só estou te alertando que você deve e você pode fazer o seu processo sozinho, porque ninguém melhor do que você conhece o seu processo. Agora, se você achar um escritório de advocacia, ou se você achar uma consultoria ou uma mentoria que realmente vai cuidar do seu processo, aquele profissional que você está confiando, aí sim você pode tocar o seu processo nas mãos dessa pessoa, porque você confia nesse profissional, você está vendo que é ele que vai fazer, ele não vai terceirizar o seu processo. Como assim, Felipe, terceirizar? Simplesmente ele vai pegar, ele vai fazer a primeira reunião com você, ou às vezes nem é ele que faz, tá? E ele vai depois encaminhar para algum dos estagiários, advogados brasileiros ou paralegals ou profissionais que não tenham nenhuma dessas coisas que eu falei e para montar o seu processo. Vai terceirizar para fazer o business plan, tá? E é isso. Vai mandar fazer uma cover letter e você não entende ali o que foi feito no seu processo, como que foi o seu processo. E uma coisa você precisa entender mais ainda. Hoje em dia, os processos eles têm que ser mais ricos, tá? Os processos devem ser muito mais qualificados, os processos devem ser muito mais documentados e de uma forma onde está negando mais seja mais pautado em um tipo em um tipo de informação que 99% dos escritórios de imigração não fazem. Eu vou te mostrar aqui mais ou menos o que eu estou falando, tá? Estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Essa aqui é a nossa plataforma e eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que os advogados de imigração, na maioria das vezes, a maioria deles nem sabe o que é, tá? Então, eu estou falando aqui, por exemplo, do Ripple Effect. No Prong 1, tá? Nós temos a importância nacional e o mérito substancial. O que é isso? O mérito substancial é a área a qual você vai fazer a sua proposta para os Estados Unidos, tá? E a importância nacional é o plano que você determinou que você vai vir trazer para os Estados Unidos. E aí que vem tendo muitas negativas. E o que acontece? No Prong 1 do Danazar, a gente mapeia
o impacto do propósito Endeavor e do Business ou Professional Plan em 5 camadas. A gente faz o Core, o First, o Second, o Third e o National, com as métricas objetivas e alinhamento federal e parágrafos prontos para a gente jogar na cover letter num plano de resposta para não ter a RFE. O Ripple Effect nada mais é que o efeito cascata. Então nós temos uma ferramenta que, baseado em tudo que a gente já trouxe hoje, ele faz toda a análise de tudo que você está propondo para os Estados Unidos, trazendo métricas existentes, o seu público-alvo, o resumo do seu perfil, o resumo do business plan, o propósito Endeavor, e ele vai trazer isso tudo e vai trazer como vai, por exemplo, você vai fazer esse efeito cascata. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. O que é o efeito cascata? É como se fosse uma pedrinha que você joga na água e faz uma onda. Já viu que vai fazendo aquelas ondas? É mais ou menos isso que é o Ripple Effect. E é aqui que você deve demonstrar no business ou no professional plan que o seu processo vai ter, a sua proposta vai ter o Ripple Effect, tá? Isso muitos advogados não fazem, tá? Eles fazem o business plan e espera que a empresa que eles contrataram para fazer o seu business plan vai fazer isso. Você que tem que fazer, você que tem que olhar para ver se tem a ver com o que você está propondo. Não estou falando que você precisa fazer o seu processo. Você precisa analisar, você precisa verificar, você precisa testificar que o que está indo é realmente aquilo que você pensou para a sua profissão e você vai conseguir colocar aquilo em prática, tá? Outro ponto que os profissionais do mercado nem sabem o que é, tá? É o ACS e o DCI. A maioria, vou te falar que 99% não faz nem ideia do que eu estou falando aqui, tá? O ACI é o Cruise American Community Survey, tá? E o DCI é o Distress Community Index. Ele pega por zip code para provar a importância nacional e o Ripple Effect com dados oficiais, ou seja, eu vou pegar tudo que eu estava falando aqui do Ripple Effect, vou trazer o ACS e o DCI, que é a vulnerabilidade regional, e eu vou provar mais um ponto daqueles 6 pontos que geralmente vem pedindo nas RFS da importância nacional. Então a gente já está matando ali 2, 3 pontos que estão ali. Por quê? Porque a gente vai saber exatamente onde atacar, a gente vai saber exatamente o que a gente deve fazer. E vou falar mais para você, tá? Aqui dentro da nossa plataforma, quando a gente está montando o seu processo ou te mentorando para você montar o seu processo, a gente tem a inteligência ocupacional. Dentro da inteligência ocupacional, a gente vai pegar todos os dados governamentais que bate com o que você está propondo para os Estados Unidos junto com a sua profissão. Vai pegar o SLC Code, NACE Code, o STAN, Bright Outlook, BOS, CELNET, FLC, ACS, DCI, Schedule A e ainda traz documentos do governo de importância nacional para o seu caso. Para você ter uma ideia, dentro do que eu estou falando para você, é tão bizarro a quantidade de profissionais falando que sabe fazer o EB2, que você deve fazer o EB2 e que nunca nem ouviu falar do CPA Auditor, nunca ouviu falar do ACS, nunca ouviu falar do BOS, nunca ouviu falar do DCI, nunca ouviu falar de Ripple Effect. Pessoal, como que você quer ter um pleito aprovado se você não sabe o básico? Se você não sabe mínimo do que você precisa, do que o profissional que está fazendo o seu processo não sabe o mínimo que precisa para ter o seu processo aprovado, como que ele vai te gabaritar num processo que é a sua vida, o seu sonho da sua família para a imigração? Ah, porque ele tem o G28, só por isso ele é o profissional qualificado para... Ah, porque você não tem o bar, você está dando legal advice, eu vou te denunciar. Me denuncie. Eu aguardo a sua denúncia, tá bom? Mas eu vou falar agora com você, que quer fazer o seu processo de forma qualificada, de forma bem feita, de forma que você tem
99% de certeza que o seu processo é mais forte que 99% dos casos que enviam hoje para a USCIS. Se você quer fazer hoje, tá, um processo para os Estados Unidos, se você quer saber exatamente qual o melhor tipo de visto que cabe no seu perfil, não é a modinha do A1A, você nem é de Extraordinary Ability, eles estão enfiando o A1A. Não é o EB2NW só se você tem um diploma. Não é o EB1A porque você ganhou um prêmio, não. Ele precisa encaixar com o seu perfil. Então, se você quer saber melhor qual tipo de processo cabe com o seu perfil, qual tipo melhor de visto vai caber com as suas experiências e o que você vai poder trazer no seu processo e também com o seu momento. Existem vistos como o L1, o E2, tá? Ou o próprio A1A, que você chega nos Estados Unidos em até 90 dias. E legal, com a sua família. O L1, por exemplo, depois de um ano ali, na renovação a gente consegue aplicar o EB1C para você e você chega no Green Card da mesma forma. A gente tem um MBA mais trabalho, que você já sai do Brasil podendo iniciar o seu mestrado nos Estados Unidos, podendo trabalhar desde o primeiro dia. Então, tem vários tipos de visto que pode fazer, dar o seu primeiro passo para você entender e depois sim você dar o próximo passo. Lógico, se você precisar de orientação mais profunda sobre imigração na lei, tá? Um advogado de imigração vai te orientar muito melhor. Tá? Mas, para você montar o seu pleito, ninguém melhor do que você mesmo. Monte seu pleito, depois se você tem dúvidas ali de imigração, que você não confia, por exemplo, em mim ou em outra pessoa para tirar a sua dúvida, paga uma consulta com o advogado de imigração e ele vai te caminhar pelo melhor jeito possível do que você deve fazer, tá? Porque ele é by the book. Agora, você julgar que você vai fazer, eu fiz o meu com advogado de imigração que me cobrou $30.000 e meu pleito foi aprovado. Eu fiz, a gente tem casos aqui que o pessoal gastou $2.000 e foi aprovado em 46 dias, 26 dias, 64 dias, 124 dias. Por exemplo, o Necésio, 77 anos e foi aprovado. E ele foi aprovado em 124 dias. Ele fez o processo dele com a nossa mentoria, a nossa plataforma. E tem o depoimento dele. Se você olhar aqui no nosso canal, você vai ver. Então, pessoal, hoje eu vim trazer para você que você é dono do seu processo, você tem que fazer o seu processo não tem que estar na mão de um advogado de imigração só porque ele é advogado de imigração. Ele tem que estar na mão do advogado de imigração porque ele é um bom advogado de imigração. É ele que vai fazer o seu processo. É ele que vai trazer isso e o seu processo, que vai entender o seu perfil, vai entender o que você já fez, vai entender o que os Estados Unidos precisa e vai trazer aprovação. Assim como, se você acreditar na minha plataforma, no que eu já fiz, nos 150 aprovados que eu tenho, nas 7 negativos apenas que a gente teve e a gente está reaplicando para tentar reverter, eu posso te garantir que o nosso processo é mais forte que 99% dos processos que existem no mercado. E te falo mais ainda, a gente tem dados que 99% dos escritórios não fazem, não buscam e não querem ter esse tipo de problema, porque eles terceirizam o business plan, eles terceirizam esses tipos de informação. Então, se você quer aprender o passo a passo para você mudar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo que a gente tenha na nossa plataforma legalmente, clique no botão abaixo, faz sua análise de elegibilidade que eu vou te chamar. Meu nome é Felipe, eu sou da Academia Migratória. Se você quer imigrar para os Estados Unidos da forma correta, onde você é dono do seu processo, eu vou te ajudar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.